Homens gordos competindo por noivas, máscaras de fantasmas, casas na árvore e pessoas que conheciam o espaço antes dos cientistas. Essas tribos redefinem tudo o que você conhece. Nas terras altas e enevoadas de Papua Nova Guiné, vive uma tribo que leva a higiene a um nível totalmente novo. Conheça os Huliwigmen, orgulhosos guerreiros que literalmente cultivam suas próprias perucas cerimoniais a partir dos próprios cabelos. Não são perucas quaisquer. Estamos falando de apliques imponentes e arredondados, cuidadosamente moldados, adornados com penas de pássaros e usados como coroas reais. Não é uma fantasia, é identidade, orgulho e poder reunidos em um só. Desde pequenos, os meninos Huli aprendem a cuidar dos cabelos. Ao chegarem à adolescência, eles entram em um acampamento isolado, onde iniciam um meticuloso processo de crescimento e preparação dos cabelos para a transformação. Durante esse período, eles evitam tocar os cabelos com as mãos, usando apenas pentes de bambu e água coletada em folhas de bananeira. Quando o cabelo cresce e fica forte o suficiente, é cortado, moldado em um arco perfeito e seco ao sol. Essas perucas não são feitas em um dia. Confeccioná-las pode levar meses. E sim, a peça final é um verdadeiro símbolo de honra. As perucas mais valorizadas são guardadas para rituais e reuniões importantes. Alguns homens Huli chegam a fazer várias perucas, uma para o dia a dia e outras para grandes exibições. Para completar, eles as decoram com plumas da ave do paraíso, uma criatura tão colorida e extravagante quanto sua cultura. Esses acessórios de cabeça se erguem como capacetes, dando a quem os usa uma aparência imponente. É uma forma natural de autoexpressão que se destaca mesmo em um mundo cheio de tendências da moda radicais. O que torna tudo ainda mais fascinante é o propósito por trás das perucas. Para os Huli, elas não são apenas moda, elas simbolizam transformação e masculinidade. Deixar sua própria peruca crescer demonstra disciplina e paciência. Usar uma diz ao mundo que você atingiu a maioridade. De certa forma, é a versão deles de um capelo de formatura, só que muito mais épico e feito à mão. Longe de qualquer telescópio ou laboratório científico, nas falésias do Mali vive a tribo Dogon, um grupo que surpreendeu o mundo moderno com seu conhecimento das estrelas, o que os torna tão incomuns. Muito antes de os astrônomos modernos confirmarem, os Dogon descreveram em detalhes uma estrela oculta, Sirius B, uma companheira ultradensa de Sirius que não pode ser vista sem um telescópio. Segundo os Dogon, isso não era apenas um palpite. Fazia parte de sua história oral, transmitida de geração em geração. Esse conhecimento cósmico não é guardado em livros. Está entrelaçado em danças, máscaras e esculturas. Os Dogon usam cerimônias elaboradas para expressar sua visão do universo, vestindo trajes em camadas e máscaras imponentes que se estendem por mais de 2 metros de altura. Alguns dizem que esses rituais são puramente culturais. Outros ainda sussurram sobre uma possível conexão perdida com algo além deste mundo. Seja qual for a verdade, o visual é impressionante. Fileiras de dançarinos se movendo em sincronia, suas máscaras pintadas em tons de terra e estrelas, transformando cada reunião em uma galáxia em movimento e pulsante. Mas enquanto os Dogon olham para o céu, outra tribo em Papua mantém os olhos no passado e até mesmo mantém seus ancestrais por perto. No Vale de Baliem, em Papua, o povo Dani desenvolveu uma das tradições visualmente mais intensas do mundo. Aqui a história não está encerrada em livros ou museus, mas sim preservada à vista de todos. Os Dani mumificam ancestrais importantes usando fumaça, tratando cuidadosamente os corpos sobre uma chama aberta, até que fiquem secos, escuros e quase como estátuas. Essas múmias são mantidas na aldeia, não escondidas, e são até mesmo trazidas para eventos especiais, usando trajes tradicionais e adornos de cabeça, feitos de penas e presas de javali. Mas a cultura Dani vai além da mumificação. Seus padrões de beleza são tão ousados quanto suas cerimônias. Os homens costumam usar koteka, uma cabaça longa e decorada, usada sobre os genitais, presa com um barbante e usada com orgulho. Cada uma tem um formato diferente e, em alguns casos, os homens as personalizam para exibir seu estilo ou status. Para os Dani, força e bravura são valores essenciais, e estes se refletem em sua aparência. Batalhas simuladas rituais, antes usadas para resolver disputas, agora atraem viajantes que assistem com admiração aos confrontos dos guerreiros em trajes tribais completos. Os Dani nos mostram um mundo onde a tradição nunca está apenas no passado, ela está bem ali, imponente no centro da aldeia. Nas profundezas dos vales enevoados de Papua Nova Guiné, a tribo Azaro domina a arte de ser inesquecível. Sua aparência parece saída de um sonho, ou, honestamente, de um pesadelo. Eles se cobrem de argila branca da cabeça aos pés, e usam máscaras assustadoras e enormes, com bocas escancaradas e olhos esbugalhados. Agora não é só para enfeitar. Segundo a lenda, antigamente, seus inimigos eram supersticiosos e temiam espíritos. Então os Azaro começaram a aparecer como fantasmas da névoa para assustá-los, e bem, funcionou.
O que começou como uma tática de sobrevivência tornou-se uma tradição completa. Hoje, os homens da lama ainda usam suas roupas fantasmagóricas em eventos culturais e festivais. As máscaras são feitas à mão em argila, muitas vezes decoradas com espinhos ou chifres para torná-las ainda mais assustadoras. Ao contrário de outras tribos, onde as cores explodem com penas e contas, os Azaro as mantêm minimalistas e pálidas. Seu padrão de beleza gira em torno do fator choque, transformando-se em algo sobrenatural. E é essa abordagem única de autoapresentação que os destaca, não apenas em Papua, mas em todo o mundo. Não há dança nem tambores barulhentos em sua apresentação. Os Mudmen se movem lenta e deliberadamente, quase como estátuas que decidiram dar um passeio. Cada passo é calculado, cada gesto silencioso, mas, nossa, tão poderoso. É esse contraste. Quietude total misturada à força bruta de seu olhar, que realmente chama a atenção. Em um mundo onde o barulho geralmente vence, os Azaro provam que às vezes a presença mais silenciosa pode causar o maior impacto. No denso coração verde da Amazônia brasileira, a tribo Sateré Maué realiza um dos rituais de masculinidade mais intensos da Terra, e acredite, não é apenas simbólico. Para provar que estão prontos para entrar na vida adulta, os meninos precisam usar luvas cheias de formigas-bala. E estas não são apenas insetos comuns. As formigas-bala são famosas por terem uma das picadas mais poderosas de qualquer criatura, descrita como a sensação de fogo correndo pelas veias. Mas aqui está a diferença. As luvas são tecidas com folhas, com dezenas de formigas entrelaçadas no forro. Com os ferrões voltados para dentro, os meninos têm que deslizar as mãos para dentro e mantê-las lá por vários minutos enquanto dançam ao som de música tradicional. Ah, e eles fazem isso não uma, mas várias vezes ao longo da vida. E não se trata realmente de dor. Trata-se de mostrar resiliência, resistência e estar no controle do seu corpo e espírito. Na cultura Sateré Maué, essas são as características que definem a verdadeira força. O ritual é profundamente respeitado na tribo. É assistido pelos mais velhos, aplaudido pelas famílias e lembrado por toda a vida. Os meninos que conseguem passar não apenas ganham orgulho, eles ganham um lugar entre os adultos, junto com esses elaborados cocares de penas e pintura corporal que marcam seu novo status. Aqui os padrões de beleza não são sobre aparência, mas sobre o que você suportou. Em um mundo obcecado por conforto e conveniência, os Sateré Maué nos lembram que às vezes, as pessoas ainda escolhem o caminho difícil porque ele significa algo real. Nas paisagens áridas e acidentadas ao redor do lago Eyasi, no norte da Tanzânia, vive uma das últimas tribos verdadeiramente selvagens da Terra, os Hadza. Enquanto a maioria de nós está grudada em celulares e relógios, os Hadza vivem inteiramente da terra, guiados pelo ritmo da natureza. Eles caçam com arcos esculpidos à mão, colhem frutas silvestres, cavam em busca de tubérculos e dormem sob as estrelas, sem plantações, sem casas permanentes e definitivamente sem horários fixos. Seu estilo de vida não mudou em milhares de anos e, honestamente, é isso que os torna tão fascinantes. Os homens Hadza são caçadores esguios e ágeis. Eles revestem suas flechas com venenos naturais de plantas do deserto e conseguem rastrear animais por quilômetros sem mapas ou GPS. As mulheres são forrageadoras experientes. Com bebês amarrados às costas, elas desenterram raízes e colhem frutas com uma velocidade e precisão que envergonhariam qualquer sobrevivencialista treinado. Sua força e beleza estão em sua adaptabilidade, em como se movem, pensam e vivem com a terra, não contra ela. Ao contrário de muitas culturas modernas, os Hadza não acumulam. Eles pegam o que precisam e compartilham com o grupo. Eles não valorizam posses, valorizam habilidade, riso e conexão. Suas roupas são simples, muitas vezes feitas de pele de animal ou tecido comercializado com grupos próximos. No entanto, há algo de elegante sem esforço na maneira como eles vestem sua experiência de vida. Cada cicatriz, cada mão calejada conta uma história. Em um mundo que corre em direção à inteligência artificial e à realidade virtual, os Hadza são a prova viva de que os humanos ainda podem prosperar com nada, além de instinto, conhecimento e natureza. Todos os anos, em um canto remoto do Vale do Omo, na Etiópia, a tribo Bode realiza uma competição diferente de tudo o que existe no mundo. Esqueça abdominais definidos e selfies na academia. Aqui, o prêmio vai para o homem que engordar mais. Isso mesmo. Entre os Bode, tamanho é igual a força. E uma vez por ano, jovens solteiros participam de uma corrida de meses para ganhar o máximo de peso possível. E não é só para se exibir. O vencedor conquista enorme respeito e se torna o homem mais cobiçado da tribo. Todos os olhares, especialmente das mulheres, estão voltados para ele. Como eles conseguem? Esses homens bebem uma mistura especial feita de sangue de vaca e leite fresco, bebendo várias vezes ao dia. Eles também não têm permissão para se movimentar muito. O objetivo é ganhar massa muscular, então ficam em cabanas, concentrando-se apenas em comer, beber e descansar. À medida que a cerimônia se aproxima, a expectativa aumenta. As famílias observam atentamente. As rivalidades se intensificam e quando chega o grande dia, é hora de se exibir. Vestindo apenas contas decorativas e pintura corporal tradicional, os competidores entram em campo aberto, com as barrigas orgulhosamente salientes. Há cânticos
músicos, palmas e risos, mas o clima é sério. Os juízes, incluindo anciãos e mulheres da tribo, observam cada detalhe. O homem mais forte, aquele que mais se transformou, torna-se um símbolo de beleza, riqueza e força. É um título que permanece para a vida toda. Este ritual inverte os padrões de beleza modernos. Aqui, corpos maiores não são ridicularizados, são celebrados. E as mulheres notam. Um homem vitorioso geralmente atrai mais atenção romântica e pode construir laços sociais mais fortes dentro da tribo. Em uma cultura global obcecada por perder peso, os bode oferecem um contraste raro e ousado. Ganhar peso é a conquista máxima. Escondida nas profundezas da floresta amazônica da Bolívia, vive uma tribo cujo estilo de vida pode ser o segredo para uma vida longa. O povo Tsimane não frequenta a academia, não segue dietas rigorosas, nem usa rastreadores de atividades físicas, mas cientistas descobriram que eles têm os corações mais saudáveis já registrados. Sério, suas artérias se mantêm tão limpas e desobstruídas que muitos Tsimane, na casa dos 70, apresentam a saúde cardíaca de alguém com metade da sua idade. Qual é o segredo deles? Movimento, muito movimento. Os homens Tsimane passam os dias caçando com arcos artesanais ou pescando em rios sinuosos. As mulheres coletam alimentos, cultivam e caminham longas distâncias todos os dias. Não há carros nem telas e absolutamente nada de ficar sentadas por horas navegando pelos feeds. Seus corpos são moldados por suas rotinas, magras, fortes e sempre em movimento. Não se trata apenas de parecer em forma, trata-se de estar em sintonia com o mundo natural e viver com propósito todos os dias. Sua dieta é igualmente fascinante. Os Tsimane comem o que cultivam e pescam peixes, bananas, milho, nozes e ocasionalmente carne de animais selvagens. Não há lanches carregados de açúcar, nem alimentos processados. Tudo o que consomem vem diretamente da floresta ou de seus campos. E isso transparece não apenas em sua saúde, mas também em sua pele, postura e elegância física. Sua aparência é um reflexo de funcionalidade, de uma vida moldada pela sobrevivência e pelo equilíbrio. Ao contrário das tendências de beleza que mudam a cada estação, os Tsimane vivem com padrões que praticamente não mudaram em séculos. Em seu mundo, as características mais atraentes são resistência, habilidade e resiliência. E, de alguma forma, sem esforço, eles se tornaram a prova viva do que o corpo humano é capaz quando pressionado pela natureza e não por máquinas. No calor escaldante do sul da Tunísia, onde o sol bate implacavelmente, algumas pessoas encontraram uma maneira criativa e descolada de viver literalmente no subsolo. Os berberes Matmata escavaram suas casas profundamente na terra, criando moradias inteiras sob a superfície do deserto. Vistas de cima, essas casas são quase invisíveis, mas desça pela entrada esculpida e você encontrará pátios sombreados, cômodos aconchegantes e paredes moldadas à mão ao longo de gerações. Essas casas em cavernas não são apenas frescas na temperatura, elas são lindamente práticas. Escavadas em arenito macio, cada casa permanece naturalmente fresca durante o dia e quente à noite. O pátio central permite a entrada de luz e ar, enquanto túneis levam a cozinhas, quartos e até mesmo depósitos. É uma mistura brilhante de tradição e sobrevivência. E não se trata apenas de função. As paredes lisas e arredondadas são frequentemente pintadas de branco ou decoradas com itens artesanais, dando a cada casa sua própria personalidade. As pessoas aqui transformaram a simplicidade em um estilo próprio. As mulheres usam lenços de cabeça brilhantes, joias de prata e longos hobbies que se destacam contra a terra bege. A maneira como vivem, se vestem e se movem reflete um ritmo de vida lento e pensativo que contrasta fortemente com o ritmo acelerado do mundo moderno. Há uma beleza silenciosa em suas tradições que não vem da riqueza ou das tendências, mas de saber como viver em harmonia com o meio ambiente. Você pode reconhecer essas casas caverna, mesmo se nunca esteve na Tunísia. Algumas foram usadas como locais de filmagem para filmes de ficção científica, mas para os moradores locais, isso não é ficção, é o lar. Bem acima do solo da floresta, nas densas selvas da Papua Ocidental, o povo Kombai vive em casas que aterrorizariam qualquer pessoa com medo de altura. Não são cabanas sobre palafitas, são casas completas construídas nas copas das árvores, às vezes a mais de 15 metros do solo. Por quê? Bem, é tudo uma questão de segurança. Lá em cima, animais selvagens e intrusos não conseguem alcançá-las. E ao que parece, a vista também é incrível. Construir essas casas na árvore exige muita habilidade. Os Kombai usam cipós, gravetos afiados e vigas de madeira, sem pregos ou ferramentas de metal. As estruturas são equilibradas em galhos e mantidas juntas por amarras firmes. Os pisos são feitos de palmeira sagu e os telhados são grossos o suficiente para proteger da chuva da selva. O que é incrível é a casualidade com que eles se movem para cima e para baixo, escalando cipós como se fosse uma segunda natureza. Para os Kombai, essa vida vertical é simplesmente normal. Seus dias são passados caçando porcos, pássaros e peixes com arcos e lanças. Os homens usam tiras estreitas de tecido de casca de árvore, enquanto as mulheres se enrolam em saias trançadas. A beleza em sua simplicidade, em como suas vidas são moldadas pelo que eles podem fazer com suas próprias mãos. As crianças aprendem a escalar e caçar cedo, juntando-se às suas famílias na coleta de alimentos da floresta abaixo. Para os de fora, suas casas podem parecer algo de um filme de fantasia, mas para os Kombai é a vida cotidiana no alto das árvores, cercado pelo canto dos pássaros, vento e verde infinito.
Nas vastas planícies ensolaradas do Quênia e da Tanzânia, os Maasai se destacam, literalmente. Conhecidos por seus chucas vermelhos vibrantes, bordados intrincados e presença inconfundível. Eles são uma das tribos mais reconhecidas da África. Mas há uma tradição que realmente os destaca das demais. A dança do salto, conhecida como adumu, não é apenas por diversão. Entre os Maasai, pular alto é um sinal de força, juventude e charme. E durante essas cerimônias, as mulheres observam atentamente. A dança acontece durante cerimônias guerreiras, onde jovens formam um círculo e se revezam saltando no ar com postura ereta, mal dobrando os joelhos. Quanto mais alto o salto, mais impressionada a multidão. É uma chance de mostrar energia, saúde e vitalidade, qualidades essenciais em um parceiro em potencial. E sim, as mulheres costumam escolher seus futuros maridos durante esses eventos, fazendo com que cada salto conte. Mas os padrões de beleza aqui vão muito além do salto. Homens e mulheres Maasai se orgulham de sua aparência. Os homens costumam raspar a cabeça e usar joias feitas de miçangas, metal e até juba de leão para aqueles que provaram sua bravura. As mulheres alargam os lóbulos das orelhas e empilham colares de miçangas coloridas que brilham ao sol. Esses acessórios não são aleatórios. Cada cor e padrão contam uma história de idade, status e laços familiares. Em um mundo moderno cheio de filtros e tendências rápidas, os Maasai permanecem ancorados em rituais seculares. Sua elegância é crua, seu orgulho é visível e seu modo de vida continua a prosperar a céu aberto. Às margens do rio Ganges, na cidade sagrada de Varanasi, uma pequena seita de monges hindus vive longe das normas da sociedade cotidiana. Eles são os Agori Sadhus, um grupo que fascina e intriga as pessoas há séculos. Cobertos de cinzas, vestidos com roupas mínimas ou nenhuma, com longos cabelos emaranhados e olhares intensos, eles caminham na linha entre o espiritual e o surreal. Os Agori rejeitam apegos mundanos em todas as suas formas. Para eles, a beleza não reside na aparência, mas no completo desapego. Eles untam seus corpos com cinzas de cremação, usam contas feitas de ossos e meditam perto de piras ribeirinhas. Para forasteiros, sua aparência pode parecer chocante, mas para os Agori, essas escolhas refletem uma filosofia de que nada é impuro, nem mesmo a morte. Eles acreditam na unidade de todas as coisas, quebrando as barreiras entre o sagrado e o tabu. Suas práticas não visam provocar. Elas estão enraizadas em intensa disciplina, com o objetivo de alcançar a libertação espiritual, confrontando o que os outros temem. Sua aparência, seu modo de viver e até mesmo sua alimentação fazem parte desse caminho. Eles frequentemente seguram tridentes, tigelas de caveira e entoam mantras profundos que ecoam pelo ar, criando uma presença difícil de ignorar. Em um mundo onde a beleza muitas vezes se resume à perfeição e ao refinamento, os Agori representam o extremo oposto: o cru, o selvagem e o não filtrado. Eles desafiam a própria ideia do que deve ser visto ou celebrado. No remoto Vale do Omo, no sul da Etiópia, as mulheres da tribo Mursi usam um dos símbolos de beleza mais marcantes e incompreendidos da Terra: placas labiais. Esses discos largos de argila ou madeira são inseridos no lábio inferior, aumentando gradualmente de tamanho com o tempo. Para os Mursi, isso não é uma tendência ou um traje. É um poderoso sinal de identidade, força e feminilidade. As meninas geralmente iniciam o processo na adolescência. Um pequeno corte é feito e um pequeno disco é inserido. Com o tempo, placas maiores são adicionadas e o lábio se estica para acomodá-las. Algumas mulheres podem usar pratos com mais de 10 centímetros de largura. Essas não são práticas forçadas. Muitas mulheres se orgulham da aparência. É a maneira delas de dizer: esta é quem eu sou Mursi. E isso demonstra resiliência, paciência e status dentro da comunidade. Os pratos são lindamente decorados, muitas vezes com entalhes, padrões e até toques pessoais que expressam individualidade. O processo pode parecer extremo para quem está de fora, mas na cultura Mursi é uma forma de empoderamento. Pratos maiores podem indicar maturidade, prontidão para o casamento ou honra familiar. E embora os pratos atraiam a atenção globalmente, eles têm um profundo significado cultural local. Não são apenas os pratos que definem a beleza Mursi. As mulheres raspam a cabeça, usam brincos ousados, pintam o corpo com cinzas e pigmentos naturais e se portam com uma confiança inconfundível. Em um mundo que muda constantemente seus padrões de beleza, os Mursi se apegam aos seus com orgulho, transformando o que outros podem chamar de incomum em algo inegavelmente poderoso. Nas profundezas da Amazônia colombiana, escondidos sob uma cobertura de verde infinito, vivem os Nukak, uma das últimas tribos nômades da América do Sul a entrar em contato com o mundo exterior. Por gerações, eles se moveram silenciosamente pela floresta, sem construir casas permanentes, sem possuir quase nada e sobrevivendo inteiramente da caça, pesca e coleta de alimentos. Seu mundo era feito de árvores, rios e céu, e isso bastava. Mesmo hoje, os Nukak preferem ficar em movimento. Seus abrigos são temporários, feitos de folhas e galhos de palmeira, resistentes o suficiente para algumas noites antes de continuar a jornada.
Os homens caçam macacos e pássaros com zarabatanas e dardos com ponta envenenada, enquanto as mulheres coletam frutas, nozes e plantas silvestres com precisão especializada. Eles carregam pouco, viajam com pouca bagagem e confiam completamente em seu conhecimento da selva, um conjunto de habilidades que envergonharia a maioria dos sobreviventes. Sua aparência reflete seu estilo de vida simples, natural e perfeitamente adaptado à floresta. Pintura corporal feita de sementes trituradas e argila é usada em ocasiões especiais. Alguns usam ornamentos artesanais de penas ou madeira entalhada, mas a decoração é minimalista. Aqui a funcionalidade vem em primeiro lugar. As crianças aprendem cedo, não em salas de aula, mas na natureza, onde cada folha e pegada ensinam algo importante. O que torna os Nukak tão fascinantes não é apenas seu isolamento, mas o fato de terem mantido uma cultura tão intocada pelos hábitos modernos. Em um mundo onde até os lugares mais remotos têm Wi-Fi, os Nukak nos lembram que a vida ainda pode existir em ritmo com a Terra. Seu modo de vida pode ser raro, mas sua conexão com o mundo natural é algo profundamente humano e algo que o resto do mundo está lentamente começando a redescobrir. Pelos desertos ensolarados de Gujarat e Rajastão, o povo Rabari vaga com seus camelos, vestidos com cores que brilham contra a terra seca. Os homens usam roupas brancas e impecáveis e turbantes vermelhos vibrantes, enquanto as mulheres brilham com véus negros profundos, blusas bordadas, joias espelhadas e camadas de prata. Aonde quer que vão, carregam séculos de tradição, não apenas em histórias, mas também em sua aparência, andar e viver. Os Rabari são pastores por profissão e artistas por espírito. Suas roupas não são apenas funcionais, são expressivas. Cada ponto, cor e acessório tem um significado. As mulheres usam pesadas argolas no nariz e pulseiras que tilintam a cada passo, transformando até a caminhada mais simples em uma performance silenciosa. Suas tatuagens, desenhadas em formas geométricas nos braços e pescoços, marcam eventos da vida e símbolos espirituais transmitidos de geração em geração. Apesar das pressões modernas, os Rabari continuam seu estilo de vida nômade, guiando seus rebanhos por paisagens abertas e dormindo sob as estrelas. Sua beleza está enraizada na resiliência, identidade e movimento, não em tendências. Em um mundo que corre em direção à mesmice, os Rabari permanecem ousadamente e lindamente diferentes. De casas na árvore a celas de rena, máscaras de argila a placas labiais, você já viu 15 das tribos mais incríveis da Terra. Mundos diferentes, caminhos diferentes, mas todos com algo inesquecível para compartilhar. Nas profundezas da floresta amazônica, vive uma tribo que pratica um dos rituais de amadurecimento mais dolorosos do planeta. O povo Sateré Maué, nativo do Brasil, tem uma tradição tão intensa que até os mais durões heróis de filmes de ação hesitariam em experimentá-la. Seus jovens se tornam homens não por palavras ou cerimônias, mas por suportarem uma luva cheia de alguns dos insetos mais agressivos da Terra, as formigas-bala. A picada de uma formiga-bala está entre as picadas de insetos mais dolorosas conhecidas pela ciência. Alguns dizem que é como levar um tiro, daí o nome. Essas formigas são tecidas em luvas feitas de fibras naturais, com os ferrões voltados para dentro, esperando. Os meninos então inserem as mãos nas luvas e devem suportar a dor por vários minutos. E isso não acontece apenas uma vez. Eles repetem o ritual muitas vezes ao longo da iniciação. O que torna isso ainda mais incrível é a força de vontade necessária. Os meninos são treinados para permanecer em silêncio, para não demonstrar sinais de fraqueza. Eles dançam, cantam e se movimentam enquanto suas mãos latejam e incham. Não se trata apenas de dor. Trata-se de provar coragem, resistência e conquistar o respeito dentro da tribo. E aqui está a parte mais incrível. Depois que tiram as luvas, suas mãos muitas vezes tremem incontrolavelmente por horas, até dias. Mas os Sateré Maué acreditam que essa provação não apenas fortalece o corpo, mas também o espírito. É sua maneira de se conectar com a natureza, os ancestrais e o mundo invisível ao seu redor. Este ritual não é um costume esquecido. Está vivo, passado de geração em geração, em um mundo repleto de ritos de passagem digitais, formaturas, promoções, fama online. As luvas de formiga-bala do Sateré Maué nos lembram de quão cruas e extremas as tradições humanas podem ser. No alto das terras altas e enevoadas de Papua Nova Guiné, a tribo Dani preserva seus ancestrais de uma forma ao mesmo tempo sinistra e profundamente significativa. Ao contrário de outras culturas que enterram ou cremam seus mortos, os Dani mumificam seus líderes mais importantes com fumaça. Essas múmias, escurecidas e ressecadas por anos de fogo controlado e resina vegetal, são colocadas em abrigos de madeira e exibidas aos vivos como elos constantes e visíveis com o passado. Seus rostos, preservados com uma precisão assombrosa, ainda exibem as mesmas expressões que tinham em vida. A tribo não os vê como desaparecidos. Eles acreditam que os espíritos desses ancestrais permanecem próximos, zelando pela vida cotidiana. Mas este não é o único ritual que diferencia os Dani. Em luto, essas pessoas costumavam expressar sua dor, cortando as partes superiores dos dedos. Um barbante era amarrado firmemente para isolar a área, e o segmento era removido com uma lâmina.
Isso geralmente era feito após a perda de um membro da família, especialmente alguém profundamente amado. A prática era dolorosa e permanente e, embora tenha desaparecido em grande parte nos tempos modernos, muitas pessoas ainda carregam as marcas visíveis dessa tradição em suas mãos. Não era feito para chocar. Era sua maneira de demonstrar tristeza sem palavras. Juntamente com as múmias, forma uma visão de mundo onde a morte não é o fim, e a emoção está gravada tanto no corpo quanto na memória. Os Dani vivem com seus mortos, não separados deles, e essa simples diferença molda cada canto de sua vida cotidiana. Dos picos esfumaçados da Nova Guiné, agora nos aprofundamos nas florestas tropicais, ao longo da fronteira Brasil-Venezuela, onde o povo Yanomami segue uma tradição funerária que ainda intriga e fascina os forasteiros. Quando um ente querido morre, seu corpo não é simplesmente enterrado. Em vez disso, os ossos são cuidadosamente coletados, triturados e misturados com cinzas de restos queimados, depois misturados até formar uma pasta espessa com sopa de banana. Essa mistura é compartilhada e consumida pela família. O ritual, conhecido como endocanibalismo, não tem a ver com nutrição ou sobrevivência. É inteiramente espiritual. Os Yanomami acreditam que a alma de uma pessoa precisa ser totalmente reintegrada à comunidade para poder descansar. Comer os restos mortais não é visto como algo horrível. É visto como um passo essencial para ajudar o espírito a retornar à natureza, à floresta e aos próprios membros vivos da tribo. Para eles, o corpo é temporário, mas o espírito flui. Ao engolir uma porção simbólica dessa vida, eles a mantêm viva. Antropólogos que estudam essa tribo há décadas a descrevem como uma das formas mais pessoais e íntimas de luto já registradas. Embora o ritual possa soar chocante para quem está de fora, para os Yanomami é uma extensão natural de sua relação com a floresta e os espíritos ao seu redor. Não há cemitérios, apenas árvores densas, fogueiras aconchegantes e famílias reunidas em círculos, transmitindo não apenas as histórias dos mortos, mas a essência de quem eles eram. Esses costumes, tão diferentes das cerimônias distantes a que muitos estão acostumados, aproximam a morte de uma forma misteriosa e silenciosamente profunda. Ao longo das margens turvas do rio Sepik, em Papua Nova Guiné, vive a tribo Kaningara. Um povo que acredita que, para se tornar um homem, é preciso primeiro se transformar em algo muito mais antigo e poderoso. Um crocodilo. Isso não é uma metáfora nem uma lenda. É uma transformação que deixa marcas permanentes, literalmente esculpidas na pele. Em um dos rituais de iniciação mais intensos ainda praticados hoje, os meninos Kaningara entram em uma casa espiritual sagrada, longe da aldeia. Ao longo de semanas, sua pele é cortada em padrões elaborados, usando lâminas afiadas de bambu. As incisões são dispostas para imitar as escamas de um crocodilo. Dezenas, às vezes centenas, de cortes são feitos nos braços, costas, peito e ombros. A dor é lancinante, mas esse é o objetivo. O objetivo é testar a força e a resistência dos meninos. Mas isso é mais do que apenas bravura. O crocodilo, na crença Kaningara, é um ancestral sagrado, um criador e protetor. Através do ritual, os meninos são simbolicamente devorados pelo espírito do crocodilo e renascem com seu poder. As cicatrizes se tornam a prova de que eles foram espiritualmente transformados. Não mais meninos, mas guerreiros e homens, conectados a algo antigo e selvagem. Uma vez curadas, as cicatrizes elevadas formam padrões geométricos impressionantes por seus corpos. Não são apenas tatuagens ou decorações. São mapas de identidade. Elas mostram aos outros, não apenas que a pessoa suportou o ritual, mas que agora carrega a essência do crocodilo dentro de si. Não muito longe dos Kaningara, vive outro grupo com tradições igualmente assombrosas. O povo Yatimu, conhecido por um dos rituais visualmente mais intensos do mundo, a adoração de caveiras. Na região do rio Sepik, caveiras ancestrais não são enterradas nem escondidas. Elas são mantidas por perto, pintadas, decoradas e colocadas em altares sagrados dentro das casas. Acredita-se que essas caveiras contenham o espírito e a sabedoria daqueles que as precederam. Essa prática não tem a ver com medo, mas sim com conexão. Quando um ancião respeitado morre, seu crânio é cuidadosamente removido e preservado com argila, cinzas e tinta. Alguns são adornados com conchas ou penas. Esses crânios costumam ficar no topo de santuários familiares, zelando pela casa como guardiões silenciosos. As pessoas falam com eles, buscam sua orientação e os incluem em cerimônias. E não para por aí. A tribo às vezes molda a argila sobre o crânio para recriar as características faciais originais, tornando-o surpreendentemente realista. É uma maneira de manter a pessoa fisicamente presente, mesmo após a morte. Forasteiros podem achar isso assustador, mas para os Yatimu é reconfortante. Seus ancestrais nunca se vão de verdade. Este ritual é praticado há gerações e persiste até hoje, apesar da invasão da vida moderna. A arte, o simbolismo e o poder espiritual por trás dele rivalizam com os rituais do Antigo Egito ou do Peru. No entanto, ele não existe em tumbas ou museus, mas em casas de madeira sobre palafitas, às margens do rio Sepik, longe dos holofotes.
Em um mundo onde a morte é frequentemente higienizada e escondida, os Yatmul a enfrentam de frente, com respeito, cor e osso, e por meio disso mantêm um vínculo ininterrupto com aqueles que caminharam antes deles. Nas vastas savanas da África Oriental, o povo Maasai vive com uma profunda e poderosa conexão com seu gado. Esses majestosos pastores, espalhados pelo Quênia e pela Tanzânia, são conhecidos mundialmente por suas túnicas vermelhas e danças de salto em altura. Mas uma de suas tradições mais fascinantes e incompreendidas reside em sua dieta, uma mistura de leite fresco, de vaca e sangue. Mas isso não é um truque de sobrevivência ou uma refeição de emergência. É uma parte regular da vida Maasai, rica em nutrientes e profundamente simbólica. O sangue é coletado diretamente da veia do pescoço de uma vaca, usando uma flecha afiada ou uma pequena lança, com extremo cuidado para evitar danos a longo prazo. A ferida é selada imediatamente após o procedimento, utilizando uma técnica de coagulação transmitida por gerações. O sangue é então misturado ao leite e consumido no local, geralmente quente e espumoso. Essa mistura é especialmente importante durante cerimônias, longas jornadas ou períodos de cura. Acredita-se que ela fortalece o corpo, mantém o espírito guerreiro vivo e nutre como nenhuma outra. Para os Maasai, o gado é tudo: moeda, status, fonte de alimento e seres sagrados. Tudo em um. Nenhuma parte do animal é desperdiçada. E o vínculo entre humanos e vacas é diferente de tudo no planeta. Para quem está de fora, beber sangue pode parecer extremo, mas não é mais incomum do que consumir bifes mal passados ou sushi. É apenas uma perspectiva diferente sobre nutrição, enraizada na tradição, no equilíbrio e no respeito à natureza. Antropólogos notaram a saúde e a resistência extraordinárias dos Maasai, especialmente entre aqueles criados com essa dieta. Em um mundo cada vez mais desconectado da fonte de seu alimento, o estilo de vida Maasai pode parecer selvagem, mas para eles é um elo vivo com identidade, força e sobrevivência. Ao longo das margens do rio Ganges, especialmente perto da antiga cidade de Varanasi, vive uma seita que parece ter saído de um capítulo mais sombrio da crença humana. Os Agoris Sadhus vivem em forte contraste com a sociedade dominante, abraçando o que a maioria das pessoas teme. Eles vagam perto de locais de cremação, meditam entre cinzas e fazem votos que quebram todas as normas sociais imagináveis. Seus rituais geralmente começam após o pôr do sol, quando o mundo se acalma e acredita-se que os espíritos se despertam. Os Agoris acreditam que a iluminação não vem evitando o que é tabu, mas confrontando-o. Morte, decadência, impureza. Essas são suas portas de entrada para a liberdade. Rejeitando apegos materiais e mergulhando naquilo que os outros evitam, eles esperam transcender o ego e a ilusão. Esses homens se cobrem com cinzas de cremação, usam contas de caveira e vivem com pouquíssimos bens. Meditam em silêncio, entoam mantras e praticam rituais destinados a dissolver o medo. Ocasionalmente, são vistos realizando cerimônias em cemitérios, buscando o que chamam de libertação interior. Apesar de sua imagem extrema, muitos Agoris são profundamente espirituais e filosóficos. Eles seguem um caminho enraizado no antigo hinduísmo Shaiva, embora sua versão seja muito mais radical. Seu modo de vida choca a maioria dos indianos, sem falar no mundo exterior, mas eles não buscam aprovação. Acreditam que, ao abraçar o que a maioria rejeita, alcançam uma verdade superior. É o tipo de grupo que você esperaria ver em um thriller psicológico ou em uma história policial distorcida, mas eles caminham entre multidões todos os dias na vida real. Os Agoris confundem a linha entre o sagrado e o profano, fazendo uma pergunta arrepiante: e se a verdadeira liberdade residisse naquilo que você mais teme? Às margens do rio Omo, na Etiópia, onde o sol bronzeia a terra e o ar parece antigo, a tribo Karo pratica uma tradição que é parte esporte, parte espetáculo e parte rito espiritual. Chama-se duelo ritual e é o mais real possível. Jovens Karo empunham bastões longos e flexíveis e se envolvem em combates mano a mano, observados de perto pelo restante da tribo. Não se trata de escaramuças casuais ou brigas de rua. São intensas, rítmicas e cerimoniais. O objetivo não é ferir, embora ferimentos aconteçam, mas provar força, controle e prontidão para a vida adulta ou até mesmo para o casamento. Antes do duelo, os guerreiros se pintam com padrões elaborados, usando giz, ocre e carvão. Não se trata de decorações aleatórias, são símbolos de bravura e estilo. Pense nisso como uma pintura de guerra com talento. Os lutadores então entram na arena, aplaudidos por mulheres, idosos e crianças, enquanto a batida rítmica da música tradicional conduz o momento. Os Karo acreditam que por meio dessa demonstração pública de coragem e graça, os jovens conquistam respeito, noivas em potencial e um papel mais forte em sua comunidade. Não é diferente de uma arena de gladiadores, só que esta é cercada por poeira, tambores e orgulho ancestral. Fotógrafos e documentaristas são frequentemente atraídos pelos Karo por sua riqueza visual, pintura corporal, cicatrizes rituais e cerimônias coloridas. Mas é o espírito desses duelos que realmente define a alma da tribo. Para os Karo, lutar diante de seu povo com disciplina e orgulho
É anunciar que você não é mais um menino. Você entrou em algo mais antigo, mais arriscado e muito mais vivo. No remoto Vale do Omo, no sul da Etiópia, a tribo Mursi se destaca com um costume que chama a atenção em todo o mundo. Mulheres que esticam os lábios inferiores até tamanhos incríveis, usando placas redondas de argila. À primeira vista pode parecer bizarro, mas não se trata de uma tática para chocar. É uma tradição carregada de beleza, orgulho, identidade e significado. O processo começa na adolescência. Um pequeno corte é feito no lábio inferior e, com o tempo, placas cada vez maiores são inseridas, esticando gradualmente a pele. Algumas placas labiais podem atingir mais de 12 centímetros de diâmetro. O resultado é impressionante e simbólico. Para os Mursi, o prato representa um rito de passagem, uma transição da infância para a feminilidade. Também é visto como um símbolo de força e elegância, assim como uma coroa ou um colar precioso em outras culturas. Ao contrário dos mitos, essa tradição não visa controlar as mulheres ou marcá-las para o casamento. Na verdade, muitas mulheres Mursi escolhem o tamanho de seus pratos, ou até mesmo se querem usá-los. Muitas vezes, trata-se de uma escolha pessoal, ligada ao orgulho cultural e ao desejo de manter uma conexão com as raízes ancestrais. Quando as mulheres Mursi se reúnem, seus pratos se tornam parte de sua linguagem visual. Frequentemente são pintados, decorados ou combinados com penteados e joias elaborados. É uma expressão ousada de beleza que desafia os padrões globais e inverte os ideais modernos. Nos últimos anos, algumas Mursi mais jovens começaram a se afastar dessa prática devido à influência externa, ao turismo e à mudança de estilo de vida. Mas para muitas, o prato labial ainda é uma declaração poderosa, um símbolo que diz: "Eu sou Mursi e isso é quem eu sou." Em um remoto trecho desértico do sul da África, cientistas descobriram uma tribo misteriosa, onde todos os membros são cegos, mas não de nascença. Esse grupo se priva voluntariamente da visão, vendando os olhos desde a infância como parte de uma crença espiritual de que a verdadeira compreensão advém da consciência interior, não da visão. Quando os pesquisadores os estudaram, ficaram surpresos ao descobrir que a tribo se orienta perfeitamente usando a ecolocalização, estalando a língua para sentir o ambiente, semelhante à forma como alguns indivíduos cegos nas cidades modernas se adaptam. Exames de ressonância magnética em casos semelhantes mostraram que o córtex visual se reconfigura para processar som e tato, sugerindo que essa tribo pode ter desbloqueado uma adaptação cognitiva extraordinária. Nas colinas verdejantes de Myanmar e no norte da Tailândia, o povo Kayan mantém um dos costumes visualmente mais singulares do mundo: o alongamento do pescoço por meio de anéis de latão em espiral. As mulheres da tribo, frequentemente chamadas de mulheres de pescoço longo, começam a usar esses anéis a partir dos 5 anos de idade. Com o tempo, mais anéis são adicionados, dando a ilusão de que seus pescoços estão ficando cada vez mais longos. Mas aqui está a verdade: o pescoço não se estica de fato. Em vez disso, os anéis pesados pressionam a clavícula para baixo e comprimem a caixa torácica, dando a aparência de um pescoço alongado. O efeito é dramático, quase surreal. Não é feito para truques de circo ou para chocar. É um símbolo arraigado de identidade cultural, elegância e orgulho. Para os Kayan, essa tradição é mais do que ornamentação. É um sinal de beleza, status e conexão com sua herança. Alguns dizem que a origem pode estar na proteção, seja contra ataques de tigres, ou como uma forma de tornar as mulheres menos atraentes para os invasores no passado. Outros a associam à mitologia dos dragões, com os anéis lembrando as espirais de um espírito serpente. No mundo de hoje, a tradição atrai o olhar de turistas e fotógrafos. Algumas aldeias Kayan adotaram o turismo como fonte de renda, enquanto outras resistem, temendo que o ritual possa se reduzir a um espetáculo. Mesmo assim, muitas mulheres optam por usar os anéis, não por dinheiro, mas porque é uma parte viva de quem elas são. É uma prática que desafia os padrões globais de beleza e modificação corporal. Enquanto algumas buscam a perfeição por meio de cirurgias ou filtros, as Kayan expressam sua identidade por meio da tradição e do metal. E em cada espiral cuidadosamente equilibrada, há uma história de força, resiliência e séculos de cultura que se pode ver em cada gracioso movimento de suas cabeças. Nas profundezas das selvas exuberantes da ilha Siberut, na Indonésia, a tribo Mentawai pratica um ritual que confunde a linha entre dor e beleza. Aqui as mulheres se submetem voluntariamente a um processo que muitas pessoas estremeceriam só de pensar. Elas lixam os dentes até obter pontas afiadas e pontiagudas, usando um cinzel e um pequeno martelo de madeira ou pedra. Sem anestesia, sem cremes anestésicos. Apenas precisão, tradição e incrível resiliência. Para os Mentawai, não se trata de horror ou punição. Trata-se de estética e equilíbrio. Eles acreditam que dentes afiados tornam a mulher mais bonita, mais completa. Em sua cultura, o corpo físico está profundamente conectado à alma, e alterá-lo dessa forma traz harmonia entre os dois. Beleza, nesse sentido, não se trata de simetria ou suavidade. Trata-se de alinhamento espiritual. O ritual geralmente é realizado no início da idade adulta.
Pode levar várias horas, com a mulher permanecendo calma e serena durante todo o processo. Apesar do desconforto, é um momento de orgulho. Uma vez concluídos, os dentes afiados são exibidos com confiança. Um sinal silencioso e marcante de feminilidade e força interior. Antropólogos que estudam a tribo notaram como essas modificações corporais refletem uma compreensão diferente de si mesmos. Enquanto muitas sociedades modernas perseguem tendências de beleza passageiras, os Mentawai se comprometem com uma transformação permanente que dialoga com identidade e crença. Hoje, menos mulheres se submetem ao ritual, à medida que influências externas chegam à ilha, mas ele não desapareceu. Entre os Mentawai, o sorriso afiado ainda é um símbolo poderoso. E quando você o vê de perto, não é medo que você sente. É admiração. Nas terras áridas e ensolaradas do norte da Namíbia, o povo Himba desenvolveu um ritual de beleza sem igual. Um brilho vermelho marcante que cobre todo o corpo. A origem desse tom avermelhado intenso é uma pasta artesanal chamada Otgize, uma mistura de pedra ocre vermelha, triturada, e gordura de manteiga perfumada. As mulheres Himba a aplicam diariamente na pele e no cabelo, transformando sua aparência em algo quase escultural. Mas não se trata apenas de aparência. O ocre serve como um protetor solar natural, protegendo-as do sol brutal do deserto. Também repele insetos e ajuda a reter a umidade em um dos climas mais secos da Terra. Mais do que isso, possui um significado cultural e espiritual. A cor vermelha simboliza a terra, a vida e o sangue, elementos sagrados na crença Himba. Usar Otgize é um ato de conexão, não apenas com a tradição, mas com o próprio meio ambiente. As mulheres Himba se orgulham muito desse ritual. Seus penteados elaborados, revestidos da mesma pasta e esculpidos com cuidado, contam histórias sobre sua idade, status social e estado civil. Cada manhã se torna um momento de arte, memória e identidade. O processo é lento e intencional. Não é apressado como uma rotina diária de maquiagem. É sagrado. Turistas que visitam a região costumam se encantar com a aparência avermelhada dos Himba, mas o que muitos não percebem é a profundidade por trás dela. Não se trata de uma tendência ou uma declaração de moda. É uma herança transmitida à pele. Em um mundo obcecado pela mudança constante, o ritual ocre dos Himba se destaca como um símbolo vivo e orgulhoso de continuidade, resiliência e beleza atemporal. No escaldante Sahel do Níger, onde tempestades de areia varrem o horizonte e as tradições são profundas, a tribo Vodaabe realiza um dos rituais mais extravagantes e inesperados do mundo. Um concurso de beleza masculino como nenhum outro, conhecido como Festival Gerevol. Este não é apenas um espetáculo, é uma competição cultural deslumbrante, onde os homens se esforçam ao máximo para impressionar as mulheres. Os participantes passam horas se preparando. Seus rostos são pintados com ocre vermelho, listras brancas e delineador preto para destacar os olhos e os dentes, características consideradas profundamente atraentes entre os Vodaabe. Penas altas são adicionadas para acentuar a altura, e trajes brilhantes completam a transformação. Quando o sol se põe, os homens se alinham e começam a dançar, revirando os olhos, mostrando os dentes e entoando canções hipnóticas em uníssono. Tudo gira em torno de charme, confiança e presença. As mulheres, muitas vezes sentadas em grupos, observam em silêncio e escolhem o homem que consideram mais bonito. Os vencedores são recompensados não com troféus, mas com admiração, e às vezes com uma nova parceira. Ao contrário de muitas sociedades onde os concursos de beleza se concentram nas mulheres, aqui são os homens que se destacam. No Vale do Omo, na Etiópia, sob um céu escaldante e cercado pela energia de tambores e cânticos, um jovem Hamar se prepara para o momento mais importante de sua vida: o salto sobre o touro. Não se trata apenas de uma façanha ou desafio. É um ritual profundamente simbólico que marca sua passagem para a vida adulta. A cerimônia começa com dança e canto, mas sua essência é intensa. Uma fila de touros untados com manteiga é reunida. O menino deve correr e saltar sobre suas costas, não uma, mas várias vezes, sem cair. Ele está completamente nu, simbolizando o abandono da infância. O desafio não é apenas físico, é emocional. O sucesso significa que ele agora é um homem, elegível para se casar e respeitado na comunidade. O fracasso significa esperar, treinar e tentar novamente no futuro. Em torno do ritual há um turbilhão de tradições. Parentes femininas frequentemente se chicoteiam para demonstrar lealdade e apoio, carregando as cicatrizes com orgulho. É um ato controverso e, embora alguns de fora o interpretem mal, dentro da visão de mundo Hamar, reflete laços familiares profundos e força. Quando o salto final é dado e a multidão irrompe, há uma mudança palpável. O menino está diferente. Ele cruzou uma linha invisível, uma que não pode ser descruzada. No mundo acelerado de hoje, onde os ritos de passagem são frequentemente reduzidos a papelada e cerimônias, o rito do salto do touro permanece cru, perigoso e real.
No extremo norte da Austrália, existe uma terra onde tradições ancestrais perduram como se o tempo mal as tivesse tocado. A terra de Arnhem abriga algumas das culturas contínuas mais antigas da Terra. Os aborígenes daqui são os guardiões do tempo do sonho, um sistema de crenças rico e poderoso, que explica a criação do mundo, da Terra e de tudo o que anda, nada ou voa. Suas histórias não são apenas mitos para eles. São mapas vivos. Cada rocha, árvore e rio carregam um significado. Caminhos escavados no solo há milhares de anos ainda guiam seus movimentos hoje. Algumas pinturas encontradas nas paredes das cavernas aqui têm mais de 20 mil anos. E os moradores locais ainda sabem o significado de cada figura. Eles não veem essas obras de arte como história antiga, elas fazem parte de seu cotidiano. O povo da terra de Arnhem vive profundamente conectado com a natureza. Eles caçam com lanças artesanais, pescam usando métodos tradicionais e coletam alimentos da mata em paisagens que a maioria dos forasteiros chamaria de agrestes. Em vez disso, eles a veem como abundante. Cada planta e animal se encaixa perfeitamente em seu modo de vida. Uma das vistas mais incríveis são as danças cerimoniais. Vestidos com impressionantes pinturas corporais e penas, eles se movem com um ritmo que parece primitivo e incrivelmente gracioso. As danças recontam histórias antigas, transmitindo conhecimento através das gerações sem uma única palavra escrita. Na terra de Arnhem, a história respira em cada batida do coração. Longe das antigas pinturas rupestres da Austrália, nas profundezas das colinas acidentadas do Sudão, vive uma comunidade que trata o corpo como uma tela viva. O povo Nuba é famoso por suas impressionantes artes corporais e lendárias lutas de luta livre, cobertos da cabeça aos pés com pigmentos de terra branca, amarela ou vermelha. Eles se transformam em obras de arte ambulantes. Cada espiral e padrão conta uma história de família, terra ou força pessoal. A luta livre aqui não é apenas um esporte. É um grande evento que reúne vilas inteiras. Os competidores treinam por meses, construindo força sob o sol escaldante da África. Quando se encontram na arena, é um teste de habilidade, velocidade e orgulho. A vitória é celebrada com canções e danças tradicionais, mas a derrota nunca traz vergonha. Para os Nuba, essas competições são uma forma de homenagear seus ancestrais e aguçar seus corpos e mentes. Suas casas, aninhadas em penhascos rochosos, combinam perfeitamente com a paisagem seca e dourada. A vida aqui exige resiliência. As plantações são cultivadas em pequenos campos cultivados manualmente, e os rebanhos são protegidos ferozmente. Mesmo sob calor intenso, o povo Nuba mantém suas tradições vivas, equilibrando um estilo de vida difícil com momentos de celebração vibrante. E agora, das arenas empoeiradas do Sudão, mergulhamos nas águas infinitas do Sudeste Asiático. Se os Nuba dominam a terra, o povo Moken domina o mar. Conhecidos como ciganos do mar, eles passam a maior parte da vida em pequenos barcos, navegando entre ilhas, nas costas da Tailândia e de Mianmar. Para eles, o oceano não é uma fronteira, é um lar. As crianças aqui aprendem a nadar antes mesmo de aprenderem a andar. Alguns Moken conseguem prender a respiração debaixo d'água por minutos, mergulhando em busca de peixes e mariscos sem nenhum equipamento especial. Sua conexão com o mar é tão profunda que eles conseguem detectar mudanças na cor da água e nas correntes que a maioria dos outros não perceberia. Essa percepção aguçada já salvou comunidades Moken inteiras durante ondas gigantescas, pois eles reconheceram os sinais e se moveram para a segurança antes que o desastre acontecesse. Os barcos tradicionais Moken, chamados kabangs, são feitos à mão em madeira, sem o uso de pregos. A vida nesses barcos é simples, mas rica: pesca, culinária e contar histórias a céu aberto. Durante certas estações, alguns Moken se estabelecem temporariamente em terra, construindo pequenas casas de bambu antes de retornar às ondas. Seu modo de vida, livre do barulho do mundo moderno, parece quase uma lembrança de uma época diferente. Mas agora, vamos rumo ao norte, onde o gelo e o mistério escondem uma tribo ártica, da qual poucos ouviram falar. Na orla do Ártico conhecido, nas terras congeladas da ilha de Southampton, no Canadá, vivia um povo tão isolado que até mesmo os vizinhos inuites sabiam pouco sobre eles. Eram os Saddler-Mute, um grupo cujos costumes, língua e modo de vida pareciam congelados no tempo. Ninguém sabia exatamente de onde vinham. Alguns pensavam que eram os últimos sobreviventes de uma cultura antiga, intocada por mãos externas. Vivendo em casas de pedra e grama, eles se adaptaram a invernos rigorosos de maneiras que pareciam quase impossíveis. Suas ferramentas, feitas de osso e pedra, eram simples, mas perfeitamente adequadas ao mundo gelado ao seu redor. Os Saddler-Mute dependiam da caça às focas, da pesca e da coleta do pouco que a tundra podia oferecer. Eles se moviam pelo gelo em pequenos grupos determinados, envoltos em peles, sempre trabalhando juntos para sobreviver ao frio que poderia atingir a qualquer momento. Ao contrário de outros grupos do Ártico, os Saddler-Mute mantinham distância dos visitantes, raramente comercializavam, evitavam forasteiros e se apegavam teimosamente aos seus velhos costumes. Até mesmo seus estilos de vestimenta e métodos de caça permaneceram únicos e intocados pelas inovações locais. Até hoje, pesquisadores se perguntam quem exatamente eles eram. Em um mundo em constante evolução, os Saddler-Mute permaneceram imóveis, guardando seus mistérios até o fim.
No alto das montanhas enevoadas do Peru, vivia um povo que os conquistadores espanhóis chamaram de Chachapoya, os guerreiros das nuvens. Eles ganharam esse nome porque suas aldeias flutuavam acima das nuvens, escondidas em densas florestas e empoleiradas ao longo de penhascos escarpados. Para sobreviver em uma paisagem tão selvagem, os Chachapoya tornaram-se mestres da construção. Eles esculpiram cidades de pedra, construíram torres altas e criaram túmulos imponentes nas encostas dos penhascos que ainda hoje intrigam os arqueólogos. Ao contrário das civilizações desérticas do antigo Peru, os Chachapoya prosperaram em florestas nubladas verdejantes e exuberantes. Eles cultivavam plantações em encostas íngremes de montanhas, teciam tecidos finos e criavam cerâmicas decoradas com rostos ousados e assustadores. Até mesmo suas práticas funerárias eram únicas. Em vez de esconder sepulturas no subsolo, eles colocavam seus mortos em sarcófagos, em forma de figuras humanas, orgulhosamente erguidos em saliências centenas de metros acima dos vales abaixo. Os Chachapoya não apenas construíram cidades impressionantes, eles eram lutadores ferozes. Protegidos pela neblina e por terrenos traiçoeiros, eles resistiram a forasteiros por séculos. Mesmo quando absorvidos pelo Império Inca em expansão, eles mantiveram grande parte de sua identidade intacta. Hoje, vestígios de suas cidades, como Cuelap, uma enorme fortaleza bem acima das nuvens, ainda permanecem como testemunhas silenciosas de um mundo que poucos forasteiros já viram. E falando em mundos ocultos, vamos para o norte, nas profundezas das densas selvas do México, onde outra cultura antiga ainda pulsa silenciosamente entre as árvores. No denso coração verde da selva mexicana de Chiapas, onde rios serpenteiam como cobras e árvores bloqueiam o sol, vivem os maias lacândonos, uma das últimas comunidades que se apegam às antigas tradições maias. Enquanto a maioria das cidades maias caiu há séculos, e muitos descendentes maias se adaptaram à vida urbana, os lacandonos permaneceram escondidos nas florestas, guardando segredos de sobrevivência que só eles conhecem. Vivem em pequenos grupos isolados, cultivando milho e colhendo frutas da floresta tropical. A caça é feita com arcos e flechas simples, e suas casas são feitas de madeira e folhas de palmeira, misturando-se quase invisivelmente à selva. Sua vestimenta tradicional são túnicas brancas, longas e simples, que parecem refletir a luz ao redor, fazendo-os parecer fantasmas entre as árvores. Os Lacandon têm uma profunda conexão espiritual com a floresta. Eles acreditam que cada árvore, rio e animal possui um espírito, e rituais são realizados para manter o equilíbrio com o mundo natural. Em alguns lugares, antigos templos maias ainda existem nas proximidades, engolidos por cipós e raízes. Os Lacandon os veem não como ruínas, mas como lugares vivos, ainda pulsando com a energia de seus ancestrais. Através de séculos de tempestades, mudanças e pressões externas, os Lacandon conseguiram algo que quase ninguém mais conseguiu. Eles mantiveram seu mundo escondido, intacto e vivo sob a cobertura verde da selva. Nos penhascos secos e rochosos do Mali, o povo Dogon construiu um mundo que parece entrelaçado entre a terra e o céu. Suas aldeias se agarram a muros de pedra, suas casas empilhadas como degraus antigos em direção ao céu. Mas o que realmente chamou a atenção global não foi sua arquitetura, mas seu conhecimento das estrelas. Muito antes que os telescópios pudessem vê-la, os Dogon falavam de Sirius B, uma pequena estrela invisível a olho nu. Eles a descreveram como uma companheira pesada e densa da brilhante estrela Sirius. Eles até sabiam que ela tinha uma órbita elíptica, um fato confirmado pela ciência moderna apenas no século XX. Como eles sabiam, alguns sugerem contato antigo com viajantes desconhecidos, outros acreditam que o conhecimento foi transmitido por uma civilização anterior e perdida. Os próprios Dogon dizem que isso faz parte de seus ensinamentos sagrados. Além das estrelas, sua vida cotidiana é igualmente fascinante. Os Dogon esculpem elaboradas máscaras de madeira, cada uma usada em cerimônias que homenageiam espíritos e ancestrais. Suas danças mascaradas unem aldeias inteiras, com o movimento e as cores, recontando histórias mais antigas que a memória. Cultivando painço em solo rochoso, eles extraem vida de uma das paisagens mais áridas da Terra, assim como extraem significados ocultos do céu. Agora deixamos os penhascos secos para trás e descemos para uma das selvas mais selvagens do mundo, onde as casas praticamente não tocam o chão. Nas profundezas das florestas tropicais de Papua Nova Guiné vive uma tribo que construiu seu mundo inteiro bem acima do solo da selva. O povo Korowai é famoso por viver em enormes casas na árvore, algumas a mais de 27 metros do solo. Essas casas imponentes os mantêm a salvo de enchentes, animais e, segundo antigas crenças, de espíritos perigosos que vagam abaixo. Cada casa na árvore é uma obra-prima da engenharia, sem um único prego ou peça de metal. Feitas de galhos, cipós e folhas de palmeira sago, são construídas quase inteiramente à mão. As famílias sobem rapidamente em postes entalhados para chegar às suas casas, equilibrando-se com uma facilidade que parece impossível para quem está de fora.
A vida entre as copas das árvores significa ver o mundo de um ângulo diferente. A selva como um mar verde sem fim, estendendo-se além do horizonte. Os Korowai cultivam bananas e sagu, caçam com arco e flecha e pescam em rios lamacentos, utilizando habilidades transmitidas por gerações. Contar histórias é vital, com mitos sobre os espíritos da floresta, guiando seu cotidiano. Apesar do isolamento, os Korowai se adaptaram rapidamente a certas influências externas, equilibrando costumes ancestrais com mudanças cuidadosamente selecionadas. Bem acima do solo, cercados por um verde infinito, os Korowai provam que, às vezes, a sobrevivência depende de pensar verticalmente, não apenas para a frente. Em um dos vales mais remotos do Ártico, uma equipe de cientistas fez uma descoberta que surpreendeu o mundo. Sob camadas de gelo antigo, eles encontraram os restos do que parece ser uma migração massiva. Milhares de figuras congeladas em movimento. Próximos a eles, artefatos e esculturas estranhos retratam guerreiros ferozes, com feições marcantes e marcas corporais elaboradas, completamente diferentes de qualquer cultura ártica conhecida. A análise genética sugere um ramo da humanidade há muito perdido, levantando mais perguntas do que respostas. Quem eram eles e como uma civilização inteira desapareceu sem deixar vestígios? Ainda não se sabe. Na cidade sagrada de Varanasi, na Índia, às margens das águas calmas do rio Ganges, vive um grupo cujo estilo de vida desafia quase todas as ideias de conforto e medo. São os monges Agori, místicos que buscam a pureza, enfrentando as coisas das quais a maioria das pessoas foge. Onde outros veem decadência e escuridão, os Agori veem um caminho para a iluminação. Suas práticas baseiam-se na crença de que tudo no mundo, por mais desconfortável que seja, faz parte do divino. Em vez de se afastarem do que é considerado impuro, eles o abraçam plenamente. Vivem entre antigas margens de rios, meditam em locais isolados e se cobrem com as cinzas de fogueiras sagradas. Sua aparência é impressionante. Corpos salpicados de cinza, colares feitos de contas simbólicas e olhos profundos que parecem enxergar muito além da superfície das coisas. Os Agori desafiam a ideia de medo, vivendo sem os confortos tradicionais. Frequentemente renunciam a laços familiares, bens materiais e até mesmo a lares convencionais. Seus dias são passados meditando, entoando cânticos e se conectando profundamente com o mundo ao seu redor. Para eles, a verdadeira liberdade não vem de evitar as partes difíceis da vida, mas de atravessá-las sem hesitar. Nas profundezas das densas selvas do Equador vivem os Huaorani, um povo cujo vínculo com a floresta tropical é tão forte que são frequentemente chamados de seus guardiões ferozes. Por gerações, os Huaorani viveram quase inteiramente isolados, movendo-se silenciosamente pelo labirinto verde de árvores e rios. Seu conhecimento da Amazônia é incomparável. Eles sabem quais plantas curam, quais rios escondem peixes e quais caminhos são seguros quando as tempestades chegam. Tradicionalmente, os Huaorani caçavam com zarabatanas longas e lanças artesanais, movendo-se com tanta habilidade que podiam parecer quase invisíveis entre as árvores. Suas aldeias são pequenas e construídas para se misturar à floresta, com casas feitas de madeira e folhas de palmeira. Cada passo que dão pela selva carrega o peso de gerações de conhecimento sobre sobrevivência. A língua dos Huaorani é rica e repleta de palavras únicas para os infinitos tons de verde ao seu redor. Histórias são passadas de geração em geração, não por meio de livros, mas por meio de canções, danças e tradições orais. Nos últimos anos, alguns Huaorani optaram por interagir mais com o mundo exterior, enquanto outros ainda permanecem nas profundezas da floresta, optando pelos costumes antigos. Das selvas emaranhadas da Amazônia, agora viajamos através dos continentes até as bordas nevadas da Europa, onde um tipo diferente de vida nômade perdura há milhares de anos. Nas vastas paisagens nevadas da Noruega, Suécia, Finlândia e partes da Rússia, o povo Sami vive há séculos, prosperando onde os invernos são longos e o sol mal nasce. Ao contrário da maioria dos grupos árticos intimamente ligados ao mar, os Sami se voltaram para o interior, construindo uma vida em torno de um dos animais mais emblemáticos do norte, a rena. Para os Sami, as renas são mais do que apenas animais. Elas são companheiras essenciais, fornecendo transporte, alimento e vestimenta. A vestimenta tradicional Sami, chamada Gakti, é de cores vibrantes, com padrões detalhados que muitas vezes revelam a origem da família de uma pessoa. Durante os festivais, a visão de pastores Sami vestidos com Gakti, guiando centenas de renas pelos campos nevados, é algo inesquecível. Suas casas, chamadas lavu, têm o formato de tipis e são projetadas para resistir aos ventos violentos do Ártico. Lá dentro, fogueiras queimam durante invernos longos e escuros, mantendo as famílias aquecidas, enquanto histórias sobre ancestrais, espíritos e as forças ancestrais da natureza são compartilhadas. Mesmo hoje, muitos Sami mantêm fortes tradições de pastoreio de renas, pesca e artesanato. Escondidos nas profundezas das florestas acidentadas da ilha de Palawan, o povo Batak vive uma vida moldada pelos ritmos da terra. Seu nome significa povo da montanha,
e se encaixa perfeitamente. Eles estão entre os menores e mais antigos grupos indígenas das Filipinas, com tradições que remontam a milhares de anos. Os Batak sobrevivem misturando caça, coleta e agricultura de maneiras que parecem quase invisíveis para os estrangeiros. Eles sabem qual casca de árvore pode curar uma febre, onde os rios oferecem a melhor pesca, e como se mover silenciosamente pela selva densa, sem perturbar a vida mais profunda da floresta. Sua conexão com a natureza não é apenas prática, é espiritual. Acredita-se que cada riacho, rocha e árvore antiga guarda um espírito. Antes da caça ou da coleta, os Batak costumam realizar pequenas cerimônias para pedir permissão aos guardiões invisíveis da floresta. Suas casas são construídas com bambu e folhas de palmeira, leves o suficiente para serem movidas, se necessário. Na cultura Batak, os laços comunitários são tudo. As decisões são tomadas em conjunto e a sobrevivência depende do compartilhamento de conhecimento, alimento e proteção. Mesmo hoje, apesar das pressões da vida moderna, muitos Batak ainda transmitem antigas habilidades de sobrevivência aos seus filhos, ensinando-os não apenas a viver na floresta, mas também a conviver com ela. Nas profundezas das densas florestas tropicais do Equador e do norte do Peru, vivem os Shuar, um povo há muito conhecido por sua conexão incomparável com a selva e suas incríveis tradições guerreiras. Entre todos os grupos indígenas da Amazônia, os Shuar se destacam por uma prática bastante incomum que cativou a imaginação global. São conhecidos como o último povo a criar troféus cerimoniais encolhidos de seus inimigos, embora hoje esse ritual não seja mais praticado. A verdadeira força dos Shuar, no entanto, reside em quão profundamente eles entendem a selva ao seu redor. Suas casas estão escondidas sob árvores imponentes, seus caminhos invisíveis para forasteiros. Eles caçam com zarabatanas e lanças, coletam frutas e usam plantas medicinais poderosas que só eles conhecem. Cada passo que dão é cuidadoso, aprendido ao longo de gerações de sobrevivência em um dos ambientes mais intensos do mundo. Os Shuar veem a floresta como um mundo vivo e pulsante. Dizem que espíritos habitam rios, árvores e animais. Seus rituais de danças a cânticos são formas de manter a harmonia entre as pessoas e o mundo natural. Mesmo suas pinturas faciais tradicionais não são apenas para fins estéticos. Elas marcam fases importantes da vida e batalhas travadas. Agora, deixando para trás as trilhas ocultas da Amazônia, viajamos para o norte, rumo à natureza gélida, onde pastores de renas ainda seguem trilhas ancestrais por paisagens brancas sem fim. Escondidos nas florestas do Sri Lanka, os Vedas vivem uma vida que mudou pouco ao longo de milhares de anos. São considerados o povo indígena mais antigo da ilha, com raízes que remontam a antes mesmo da história registrada. Mesmo hoje, as comunidades Vedas mantêm laços estreitos com as florestas, rios e cavernas que moldaram suas tradições. A vida tradicional Veda gira em torno da caça, coleta e agricultura simples. Eles se movem com leveza pela selva, habilidosos no uso de arcos e flechas para caçar veados e pequenos animais. Também coletam mel, um alimento apreciado não apenas por sua doçura, mas também por sua importância espiritual. As viagens para a coleta de mel são frequentemente acompanhadas por cânticos, pedindo aos espíritos da floresta uma passagem segura. Suas casas são simples, mas perfeitamente adaptadas ao ambiente. Cabanas simples feitas de madeira e folhas, oferecendo abrigo durante as fortes chuvas da ilha. A língua dos Vedas já foi inteiramente deles, embora hoje muitos falem singalês, embora ainda se apeguem a palavras e expressões antigas. Contar histórias continua sendo essencial. Em volta das fogueiras noturnas, os anciãos transmitem os mitos da criação, os feitos de grandes ancestrais e lições sobre como viver com respeito à natureza. Os Vedas mostram que sobreviver não é apenas lutar contra a natureza selvagem, mas sim viver como parte dela. Nas profundezas do coração denso e verde da Amazônia, o povo Yanomami vive quase totalmente isolado do mundo moderno. Atravessando as fronteiras do Brasil e da Venezuela, eles consideram a floresta tropical seu lar há séculos. Suas aldeias, chamadas chabonos, são enormes estruturas comunitárias construídas com madeira e folhas de palmeira, abrigando dezenas de famílias sob o mesmo teto. A vida sob o chabono se baseia no compartilhamento de comida, histórias e proteção contra a natureza. Os Yanomami são caçadores experientes, usando arcos e flechas com pontas de venenos naturais, e cultivam roças repletas de bananas, mandioca e frutas tropicais. Eles possuem um conhecimento impressionante da farmácia oculta da floresta, usando plantas para curar feridas, aliviar febres e até acalmar espíritos inquietos. A vida espiritual entre os Yanomami é rica e complexa. Xamãs, guiados pelos espíritos da floresta, ajudam a manter o equilíbrio entre humanos e natureza. Todo ser vivo faz parte da grande teia da vida. Uma crença que molda a maneira como os Yanomami caçam, coletam e criam seus filhos. Sua existência demonstra que a verdadeira sobrevivência não se resume a tirar da terra, mas sim a ouvi-la. Nas densas e emaranhadas florestas do Parque Nacional Yasuni, no Equador, vive um povo quase completamente invisível, os Taromenani. Eles são uma das últimas tribos isoladas do mundo.
movendo-se silenciosamente por entre as árvores, evitando estradas, aviões e qualquer sinal do mundo exterior. Poucos os avistaram e menos ainda conquistaram sua confiança. Os Taromenani constroem seus abrigos com árvores caídas e folhas entrelaçadas, movendo-se com frequência para se manterem à frente das ameaças e seguirem os ritmos da floresta. Eles caçam macacos e pássaros com os arabatanas, pescam em riachos escondidos e coletam frutas de árvores imponentes. Tudo o que precisam vem da floresta tropical, ao contrário de muitas tribos que abriram pequenas janelas para o mundo moderno. Os Taromenani optaram pelo isolamento completo. Comunicam-se por meio de sinais, sons e uma língua que permanece quase totalmente sem registro. A decisão de permanecerem escondidos os protege não apenas de doenças, mas também da perda de um modo de vida que perdurou por gerações. Eles são a prova viva de que nas profundezas do mundo moderno ainda existem mistérios intocados pelo tempo. Através das tundras congeladas do norte da Sibéria, onde as temperaturas caem abaixo de 45 graus Celsius negativos e a luz do dia pode desaparecer por meses, o povo Nenets dominou a sobrevivência contra todas as probabilidades. Por gerações, eles acompanharam a migração de seus rebanhos de renas por milhares de quilômetros, movendo-se com as estações em um ritmo mais antigo do que a história registrada. Suas casas, chamadas Shun, são tendas redondas feitas de pele de rena, esticadas sobre postes de madeira. Em uma paisagem onde as árvores são raras e a neve domina o horizonte, esses abrigos portáteis oferecem calor, luz e um centro para a vida familiar, movendo-se através de rios cobertos de gelo e planícies brancas intermináveis. Os Nenets guiam seus rebanhos com uma habilidade transmitida por séculos, lendo mudanças sutis no vento e na neve, da mesma forma que os marinheiros leem o mar. As renas são tudo. Elas fornecem roupas, transporte, comida e até mesmo o material para construir abrigos. As crianças aprendem desde cedo a montar, pastorear e cuidar desses animais vitais. A vida aqui é difícil, mas rica em tradições. Festivais coloridos, canções entoadas sob céus vastos e cerimônias que pedem aos espíritos uma passagem segura pelas tempestades de inverno. Os Nenets mostram que mesmo nos cantos mais frios e inóspitos do planeta, a vida não apenas sobrevive, como também prospera, levando histórias, canções e esperança por terras congeladas. É isso aí. Qual tribo mais te surpreendeu? Escreva nos comentários. Para mais informações úteis, assista a outros vídeos.